Muito bem. Meus irmãos, nós vamos, a partir de hoje, dar uma pausa no nosso estudo do livro de Atos, que estamos estudando todo domingo, porque começamos a partir do próximo domingo, né, a falar a respeito do Natal, o fim do ano, e em dezembro em janeiro voltaremos com o livro de Atos, tá certo? E se você tem sua Bíblia e puder abrir no livro dos Salmos, o livro dos Salmos, o Salmo de número 84, um salmo muito conhecido de muitas pessoas, um salmo usado para peregrinação, para pessoas que caminham, estão peregrinando, andando em busca do Senhor, e era um cântico, inclusive tem um título oficial que está a parte do original do livro, né, dizendo que o mestre do canto, o mestre da música deveria preparar uma música para esta letra, e eles deveriam cantar juntos esta canção a Deus, não é? Então o Salmo de número 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. O tabernáculo era o lugar antigo no Antigo Testamento, antes do templo, era uma tenda móvel, ela estava e ela saía, conforme o povo andava, o tabernáculo ia junto, e ali estava a morada de Deus no Antigo Testamento, dentro desse tabernáculo, não é? E não era uma tenda pequena, era muito grande, por sinal, os sacrifícios eram feitos lá, o culto, todo o processo de oração e de louvores, que eram desmontados de tempos em tempos, quando o povo saía de um lugar, ia para um outro, podia ficar parado às vezes 1, 2, 3, 4 anos, lembra que o povo fez isso por 40 anos, saindo de um lugar para outro, até que finalmente chegou em Jerusalém, na terra prometida, e depois o terceiro rei de Israel construiu o templo. Mas quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios, a entrada da casa do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam de alegria pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, que louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, feliz, abençoado, é a mesma palavra, o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus do que permanecer na tenda da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por este momento tão especial, que podemos nos reunir, adorar o teu nome, e também podemos ouvir a tua voz, pela tua santa palavra. Nós nos oferecemos ao Senhor, através do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, quase 3000 anos atrás, é o mesmo Espírito que está aqui hoje, e nós pedimos que Ele a tome, e Ele a transforme em vida dentro dos nossos corações. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus, supre as nossas necessidades, abençoa-nos hoje nesse dia, Senhor Deus, é o que nós oramos com gratidão, cheios de esperança, por causa de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ultimamente eu tenho mais e mais tido a
O entendimento de que a igreja, o povo de Deus, deve se reunir para, de alguma forma, reconhecer a divindade de Deus, para adorar Deus. A grande razão do povo se reunir, de sair de nossas casas, de estarmos juntos, a grande motivação de estarmos juntos é a adoração a este Deus, que não é o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Canadá, não é uma pessoa muito importante na nossa vida, nosso pai, marido, mãe, esposa, filhos, mas é o próprio Deus, o ser criador de todas as coisas, aquele que com a sua palavra fez todas as coisas, com sua palavra destruirá todas as coisas. Ele, como diz Paulo em Romanos capítulo 11, que é o Criador, o sustentador e o herdeiro de todas as coisas, este Deus, Ele está aqui entre nós hoje. Há uma promessa que o seu Espírito estaria conosco, o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, conosco hoje, toda vez que o povo de Deus se reunisse. A expressão 2 ou 3 é uma expressão típica da linguagem bíblica para dizer povo reunido. Sempre que o povo se reunir para me adorar, para reconhecer que eu sou Deus, eu estarei lá. E nós nos reunimos por tantas razões, meus irmãos. Hoje mesmo, agora, né, eu não sei como está o jogo, mas está tendo um jogo importante aqui no Canadá, a decisão do futebol americano, do futebol canadense, não é? E tem quanta gente naquele estádio lá em... Onde? Toronto, não é? Hamilton, eu acho, eu não tenho certeza. Mas é lá no Ontário. Estão reunidas para ver um grande jogo de futebol, e eles estão lá por esta razão. E nós estamos aqui por uma outra razão, nós sempre nos reunimos, e eu tenho mais e mais a convicção de que nós temos que ter essa mentalidade, que a grande razão de estarmos aqui é a presença de Deus. Não necessariamente a música ou o estilo da música, não necessariamente quem vem ou quem não vem, mas que Ele estará aqui e que o povo de Deus precisa se reunir para receber desse Deus toda a força de que precisamos, e o Salmo fala disso, para caminharmos a nossa jornada até o dia em que estaremos na presença dEle mesmo, de verdade, não pela fé, mas de verdade. A pluralidade é muito comum na Bíblia. É raro o momento em que diz que o indivíduo singular está adorando a Deus. A maioria da Bíblia sempre se diz respeito ao povo reunido em comunidade, em conjunto, plural. Essa ideia de que o povo está se reunindo porque tem um Deus presente entre nós. E nós o reverenciamos, nós o adoramos, adoramos com a nossa música, adoramos com a nossa palavra, adoramos com a nossa oração, com a nossa dança, com o que for, nós adoramos a Deus, reconhecemos que de verdade, em última análise, a razão de estarmos aqui hoje é Ele. E este Ele é o Deus dos exércitos, como diz o Salmo 84. Ele está aqui. E quando nós compreendemos que é na presença dEle, que o versículo 7 vai dizer que recebemos força em força, é na presença dEle que filtramos todos os vales da nossa vida, os caminhos altos e baixos, secos e molhados, é na presença dEle que entendemos o valor, o significado da vida. É aí então que nós podemos de verdade amar os nossos queridos, fazer as nossas responsabilidades, porque recebemos dele a força. E se recebemos dele a força, podemos fazer essas coisas que nós tanto amamos fazer. O problema normal nosso, porque parte de nós ainda é carne, é que às vezes a gente prefere muito mais as coisas e os afazeres do que o próprio Deus. E não entendemos que com isso, às vezes a gente pensa assim, eu vou colocar em primeiro lugar a minha família, depois a minha igreja, aquela coisa que a gente sempre faz, quem vem em primeiro. A questão não é essa quem vem em primeiro. A questão é que se não tiver energia ligada no poste, você pode colocar uma tomada aqui de ouro, você não vai acender a luz. Você me entende? O Roger gostou do meu exemplo elétrico? Eu sou horrível nisso, mas foi bom, né? Se não tiver energia ligada aí no poste, você pode colocar uma lâmpada, um lustre, como é o nome daquele lustre bonito? Um candelabro, não? Tá bom. Chique, de pérolas preciosas,
Mas se não tiver luz lá fora, energia, ele não vai acender. Ele não vai acender. E se nós compreendêssemos que se não tivermos uma profunda comunhão com Deus, nada mais na nossa vida vai acender. Se não tivermos uma conexão real, verdadeira, profunda, não religiosa no sentido de, a palavra religião do latim é religare, é ligar você com Deus, é religar. Mas não apenas no sentido mecânico, que você vai e faz o que tem que fazer, mas você faz com sinceridade de coração, e que você recarrega as baterias, e aí você pode de novo amar quem você precisa amar, fazer o que você precisa fazer, enfrentar o que você precisa enfrentar, seja o que for. Mas você está fortalecido, porque você recebeu condições agora para fortalecer. Nesta condição, é que o salmista ele mostra que o grande prazer da vida dele não está em outra coisa senão no próprio Deus. E ele faz uma declaração, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. O tabernáculo é a presença de Deus. Tanto é que o Apocalipse capítulo 21 está dizendo que um dia Jesus, nós vamos tabernacular junto com Ele. É um verbo para dizer que Jesus vai morar em nós junto com Deus, e nós e Ele, todos juntos. O João também fala isso, João capítulo 1, que Jesus veio, se fez carne, morou, habitou entre nós. Essa ideia da presença de Deus, ele diz: eu não encontro prazer em mais nada. Nada se compara, é incomparável a alegria de estar na presença de Deus com qualquer outra coisa. Então é uma contradição quando nós invertemos o papel e dizemos que de alguma maneira eu não posso ter comunhão com Deus porque eu tenho que amar minha mulher, eu não posso ter a comunhão com Deus porque eu tenho que amar meu marido, eu não posso ter comunhão com Deus porque eu tenho muito trabalho para fazer, eu não posso ter comunhão com Deus porque eu estou numa situação muito difícil da minha vida. É exatamente o contrário. É porque eu tenho comunhão com Deus é que eu amo a minha esposa, o meu marido, e as minhas responsabilidades eu faço, e eu enfrento as lutas e as vitórias que eu preciso enfrentar. E esse paradigma precisa mudar dentro da nossa cabeça, precisa mudar essa condição de pensar no nosso coração, de entendermos que na realidade precisamos mesmo encontrar grande prazer de estarmos reunidos na presença de Deus junto com outros irmãos, e é disso que esse salmo fala. Ele diz que a minha alma suspira e desfalece. Imagina se alguém não está absolutamente apaixonado para dizer isso que ele está dizendo. Qual foi a última vez, talvez, que numa oração, numa canção de louvor a Deus, você diga assim: Deus, como eu te amo. Um suspiro de paixão, de compreender realmente quem é este Deus no qual estamos na presença dEle. E de que não medimos esforços para isso. Ele diz: como eu gostaria de estar até mesmo nos átrios da tua casa, na entrada, no pátio da tua casa, é talvez o que eu mais queira. Dá a entender, não sabemos ao certo quem escreveu o verso, mas que ele tinha algum problema que não podia estar reunido com o povo. É o que dá para compreender um pouquinho do Salmo 84. E ele diz: como eu queria estar aí. Como eu queria estar em comunhão com teu povo, como eu queria estar diante do Senhor. A minha alma suspira e até desfalece, eu chego perto de desmaiar de tanta saudade que eu tenho do Senhor, da comunhão contigo, da alegria que eu posso desfrutar do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Imagine isso, e ainda mais considerando que isso aqui é um judeu que escreveu. O judeu eu não sei se é um latino ao quadrado para expressar as suas emoções. Eles são viscerais, eles falam mesmo o que pensam e são vívidos ao dizer isso. O meu coração, a minha carne exulta, tudo em mim balança quando eu estou na tua presença. Eu desejo estar na tua presença. Não sou uma pessoa que está lá distante, amortecido, adormecido, anestesiado, não sei exatamente o que está acontecendo. Não, eu realmente quero estar na tua presença. A minha alma lá dentro de mim, mas também o meu corpo fora de mim, tudo dentro de mim tem um desejo de Deus. Como eu desejo estar na tua presença, é uma saudade, eu tenho isso, mas eu estou longe, eu não consigo. Então ele fica pensando: poxa, que pena. E ele parece que dá uma inveja nele, uma santa inveja do pardal. E ele diz: o pardal encontrou ninho na tua casa. E muito provavelmente era literal. Muito provavelmente, realmente, ali em algum lugar no tabernáculo, alguns pardais comumente faziam o seu ninho.
Isso já aconteceu, eu me lembro, recentemente tinha um passarinho aqui nesse canto. Para proteger do frio, alguma coisa, encontravam esse espaço onde eles faziam o seu ninho. E ele parece que agora ele tem um certo ciúmes do pardalzinho. E olha, ele coloca exatamente o pardal, porque o pardal significa o quê? Não muita coisa. Não é Jesus que fala lá em Mateus capítulo 10? Quem é que vai pagar 2 centavos por um pardal? Eu já vi sabiá, canarinho, esses pássaros bonitos e caros em gaiola, cantando, não é? Nunca vi um pardal numa gaiola. Nunca tive num mercado de animais, num pet shop, que você vai lá e eu quero comprar um pardal. Eles vão dar risada de você. Quem quer um pardal? Quem precisa de um pardal dentro de uma gaiola? Não faz nada. É um zero à esquerda o tal do pardal, não vale absolutamente nada. E este pardal, que Jesus diz em Mateus capítulo 10, que ele não cai, não morre, sem que o Pai do céu saiba que ele caiu e morreu. É muito forte essa declaração, não é muito forte essa declaração? Este pardalzinho, ele encontrou casa dentro da tua casa, ele fez da sua casa um ninho, a andorinha junto com ele, eles criam lá os seus filhotinhos. É um lugar seguro. Eu que sou um indesejado, que ninguém me quer, eu sou um pardal, eu não tenho valor nenhum, não tenho pedigree nenhum, não sou importante coisa nenhuma, eu encontrei casa, encontrei abrigo na tua casa. Eu encontrei conforto, encontrei um ninho, encontrei amor, encontrei abraço. É isso que eu encontrei na tua casa. Mas, meus irmãos, muros não abraçam, paredes não abraçam. O Espírito fala com você, a palavra fala com você, mas é nós que nos abraçamos. O tabernáculo de Deus somos nós, e o Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos ser ninhos uns para os outros, e nós precisamos ser esse lugar de afeto e de porto seguro uns aos outros. Somos nós que somos esses tabernáculos. Paulo diz em Coríntios, nós somos a habitação, é a mesma palavra, o tabernáculo do Deus vivo, que mora dentro de cada um de nós, e é neste afeto, neste amor, que é contagiante, como diria o C.S. Lewis, contagia, passa de um para o outro, ele vai passando de um para o outro, que todos vão querer fazer parte desta presença maravilhosa de Deus, do Espírito que está no povo, e isto é refletido no amor em que temos uns pelos outros, e o povo diz, como eu tenho saudade, eu não posso estar aí, mas como eu tenho saudade. Eu não sei quem, mas hoje de manhã o culto estava sendo transmitido na internet, e eu não sei quem, mas alguém escreveu, eu não conheço a pessoa, mas alguém disse assim, que saudade da minha igreja. Alguém só deixou essa frase, que saudade da minha igreja. Mas, meus irmãos, eu lembro de Davi, 1 Crônicas, capítulo 31, que ele diz assim, eu coloquei o meu coração na casa do Pai. Eu coloquei o meu coração ali. Eu coloquei, todo o meu amor está ali, então eu tenho saudade, não tem como não ter saudade. Ele diz assim, agora é interessante uma questão, meus irmãos, porque no original hebraico, os melhores textos, eu não sei a sua Bíblia como está aí, mas no português diz assim, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde acolha seus filhotes, eu os teus altares, não é? Alguma Bíblia de vocês não diz isso? Eu, os teus altares? Porque a maioria dos originais não tem a palavra eu. A maioria dos originais diz assim, que a andorinha construiu o ninho, a palavra é muito similar, perto dos seus altares. Isso é mais interessante ainda. Porque o altar, no Antigo Testamento, não era um altar como este, não é? O que acontecia no altar? O sacrifício. Altar era sacrifício. Era no altar em que o bezerro, a ovelha, os passarinhos eram sacrificados. Onde eles morriam. É no altar. Você sabe que a andorinha, ela se sentiu segura, inclusive de colocar o seu ninho para os seus filhotes, bem ali no altar. E o salmista diz, puxa,
É isso que eu queria fazer. Ele diz assim: feliz o homem, versículo 4, que habita na tua casa. E aliás, agora ele já está no plural, ele não está mais no singular. Até o versículo 3 é singular, aí ele entra no plural. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. E aqui tem uma poesia maravilhosa que ele está dizendo, é que eu amo tanto a tua casa, que eu estou longe, mas eu vou fazer o que for preciso para estar na tua presença. Essa questão dos corações aplanados, meus irmãos, nada mais é do que um coração que está ajustado, acertado. Coração aplanado é aquele coração que está determinado, corrigido na presença de Deus, ele sabe exatamente o que quer. Como é bom encontrar alguém, quando eu olho nos olhos, eu sei, essa pessoa sabe o que está fazendo da vida dela. Essa pessoa sabe exatamente o que quer, não tem um olhar perdido, desperdiçado. Mas um coração aplanado é aquele que ele pertence a Deus, ele anda na presença de Deus e ele sabe que lá na presença de Deus é o melhor lugar para ele, e ele vai passar por todos os vales, por todos os rios, aonde precisar, mas ele estará na presença de Deus, porque ele sabe que lá é o melhor lugar para ele. Coração aplanado, é como se fosse no inglês um highway. Tem um vale, tem um monte de coisa, mas o coração dele tanto quer ir para lá, que ele constrói algumas pontes se for preciso, mas ele passa em cima de todas essas dificuldades, todas as barreiras, ele passa em cima de todos os vales, porque ele sabe que a vida dele não se resume aos vales, se resume a estar na presença de Deus. Saiam da minha frente problemas e dificuldades e distrações, saiam porque é lá que eu quero estar. O meu coração tem uma highway, tem uma avenida ampla, larga, sem semáforos, que vai me levar na presença de Deus. O meu coração está acertado, meu coração está certo de que é para lá que eu vou. Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 4, ele diz assim, que aquele que tem o coração dividido, ele não pode estar na presença de Deus, porque ele quer estar lá, mas ele também quer passar aqui no vale, ele quer ver alguma distração, tem alguma outra coisa que chama a sua atenção, talvez mais do que o próprio Deus. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que a bênção da adoração, quem desfruta do momento da adoração, a bênção da adoração é apenas para aqueles que não têm o coração dividido. Quem não tem, quem é livre no seu coração, resolvido, acertado dentro do seu coração, esse que o salmista diz, aqueles em cujo coração se encontram caminhos aplanados e estreitos, é para lá que eu vou. Estes sabem exatamente a bênção, o gostoso, a alegria da adoração. Estes sabem, e eles vão. Talvez, em bom português, diríamos o seguinte, não tem tempo ruim. É lá que eu tenho que estar, é lá que eu vou. Puxa, mas hoje não está legal, mas é lá que eu vou, porque não tem tempo ruim. O meu lugar é lá. A minha disciplina me leva para lá. O meu entendimento de quem é Deus me leva para lá. A minha obediência, talvez, à palavra do Senhor, que diz assim, que eu devo guardar o dia do sábado para o Senhor, por exemplo. Este dia é santo, ele diz. E o sábado nós sabemos que é esse dia, esse momento em que estamos na presença de Deus. E aqui, meus irmãos, às vezes, quantas vezes a gente tem que ser honesto uns com os outros e pensar as nossas prioridades. Que esse dia é santo, que esse dia pertence a Deus. E que se nós entendêssemos isso e o valor disso, muito provavelmente o nosso schedule, a nossa agenda, as nossas atividades, das nossas prioridades, elas deveriam ser alteradas. Se nós compreendêssemos que quando eu passo pelo vale seco, ele diz, eu posso até chorar quando eu estiver passando lá, mas com as minhas lágrimas, lembra que porque o texto no hebraico, a palavra do vale Baca, é o vale das lágrimas, ele está dizendo, é o vale das lágrimas. Porque quando eu passar por o vale seco, mesmo que se for preciso, com as minhas lágrimas, eu transformo aquele lago seco, aquele lugar seco, numa grande fonte de água, mas eu continuo a minha caminhada. É uma maneira de dizer, poética, que este seco não é forte o bastante para me impedir de continuar a minha caminhada.
É seco, então eu vou chorar. Eu vou trazer vida para aquele lugar. Vou transformar aquele lugar, mas eu vou continuar a minha caminhada. Ele está dizendo, e aí eu vou de força em força. A força para agora, e aí a força de novo para depois, a força de novo para depois, mas eu não vou parar. De tempo em tempo eu vou recebendo de Deus o que eu preciso para que eu possa continuar a minha caminhada. Às vezes desanima, mas Deus vem, me anima novamente, e eu continuo de força em força, diz o verso 7. Ele vai me abençoando, me renovando. Paulo diz que às vezes o meu homem exterior pode se desanimar, mas por dentro de mim eu me renovo. Eu me renovo, ele diz, e eu busco isso do Senhor. Ele está dizendo esse de força em força, meus irmãos, que é um exercício que nós precisamos fazer. É uma disciplina que fé e amor precisam ser exercitados. Senão esfria. Se você não exercitar a sua fé e não exercitar o seu amor, esfria, um dia não tem mais. A brasa longe do braseiro, ela se apaga. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor do livro de Hebreus diz assim, você reúna-se com o povo, porque é onde você não deixe de se reunir. Brasa fora do braseiro se apaga. E nós somos renovados, é de força em força, de força em força. Não é um grande momento que você vive e aquilo te dá combustível para viver muitos anos. É de força em força, de força em força. É um dia de cada vez, um dia de cada vez. Às vezes sonhamos tanto com alguma coisa tão extraordinária e nos esquecemos que é exatamente no ordinário é que Deus vai nos abençoando. O ordinário quer dizer apenas que é o mais comum de acontecer. E se você tem, como eu, 50 anos, imaginar quantos extraordinários você já viveu, você vai perceber que muito mais você recebeu força em força no dia a dia, no comum, no ordinário. Que Deus foi e te abençoou. E de novo te abençoou, e você está aqui hoje. Ele diz, é isso que eu quero. E ele diz, Senhor, então, ouve a minha oração, presta ouvido àquilo que eu estou falando. Olha, Deus, seja um escudo para mim, nesse sentido de que eu quero estar na tua presença, e tem tanta coisa ao meu redor que talvez não queira que eu esteja na tua presença, mas o Senhor vai ser sol e escudo para me proteger, para que eu consiga estar na tua presença, ele diz. E sabe por que isso, Deus? Estou angustiado, porque vale muito mais um dia na tua presença. O Asaf, no Salmo 73, versículo 25, ele diz assim, quem mais tenho eu no céu, além de ti? E quem na terra me dá mais alegria do que o Senhor? Essa é a mesma expressão de que o apóstolo Paulo usa em Filipenses capítulo 3, que para mim, tudo mais é perdido. Lucro para mim é estar com Deus, ele diz. Não que eu ainda tenha alcançado, mas é exatamente isso que mais eu desejo. Porque alguma coisa aconteceu no meu coração e eu compreendi que se eu não estiver na presença de Deus, nada mais faz sentido. E eu não tenho forças para mais nada. O Senhor Deus é sol e escudo. E Ele vai me proteger nesse processo. Ele vai me abençoar nesse processo. Ele vai me abençoar todo aquele que anda retamente. Todo aquele que é um jogo, a palavra o coração aplanado, andar retamente, aquele que está indo em direção ao Senhor. Aquele que continua, que persiste, este que busca, esse que os olhos estão fitos, como diz Hebreus capítulo 12, que nós deixando ele diz lá, deixando essas coisas para trás, essas distrações e o pecado, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus Cristo, é para lá que eu vou, é lá que eu vou, vem comigo, mas é lá que eu vou, não me impeça, não me segure, mas eu vou para lá, seria muito bom que você viesse comigo. Esta é a mesma coisa que ele está dizendo, vale muito mais passar um pouquinho de tempo aqui, do que talvez passar 1000 dias num outro lugar. E ele faz uma comparação no hebraico, que dá a entender essas tendas da perversidade, ele usa essas duas expressões, uma metáfora, para dizer o seguinte, o átrio é o que está lá fora, é o estacionamento da igreja, o estacionamento da igreja, não é aqui dentro, não tem música, é o estacionamento. E quando ele fala tendas da perversidade, dá a ideia de um lugar de muito luxo.
Então ele usa, eu prefiro ser um porteiro da igreja, ficar lá fora abrindo e fechando a porta da igreja, por 1 hora, eu prefiro, vale um dia lá, do que ficar 1000 dias num lugar tão luxuoso, mas que o Senhor não está. Eu compreendi o valor disso, e eu compreendi que se isso não acontecer dentro de mim, tudo mais que eu fizer vai ser perdido, não vai ter significado, não vai ter valor. Ele não me sonega, aqueles que fazem isso, Deus não sonega nenhum bem. Não é isso que nós queremos, não é isso que você quer, não é isso que você quer ter um casamento gostoso, não é isso que você quer ter uma família gostosa, comida na sua mesa, saúde, um sonho a ser realizado, não é isso que todos nós queremos. Ele não sonega bem algum. A palavra de Deus, Ele vai dar no momento dele, do jeito dele, daqueles que o coração estão aplanados em direção a Ele, indo para Ele, Ele sabe exatamente aquilo de que você precisa e Ele vai te dar. Ah, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Uma delas é que o começo e o fim desse salmo, ele está mesmo no singular. Eu. Mas o meio do salmo, a partir do versículo 5 em diante, ele vai dizendo a respeito sempre do plural. Meus irmãos, nós não conseguimos viver cristianismo sozinhos. É impossível. O cristianismo é vivido na pluralidade, em comunidade, é se doando, é passando vale por vale, é lugar seco por lugar seco, lugar alto por lugar alto, mas junto. O texto todo diz, eles fazem assim, eles são abençoados, o Senhor os abençoa, eles vão indo de força em força. Ele ainda chega a dizer de maneira tão específica que cada um deles aparece diante de Deus. Quando eu li esse texto, me lembrei assim, às vezes da escola, quando eu estava na escola e a professora dizia, fulano presente, não faz mais isso hoje, né? Não, né? Faz ainda? Faz? Então tá. Mas fazia isso, fulano presente, é mais ou menos isso que Deus chama cada um. Isaías 48:13 fala a mesma coisa, que pelo seu Espírito, Ele vai convocar o seu povo e cada um vai estar na presença dEle, e é como que Deus deseja de cada um de nós, que naquele momento em que a igreja está junta, reunida, Ele diz, venham, e todos, um por um, cada um, vem, aparece, e se doa ao Senhor e uns aos outros. Eu vou contar a história para vocês, e eu terminei. De um garoto que eu estava lembrando uma história, mais ou menos um jovem de uns 14, 15 anos, e ele resolveu se apaixonar por uma menina. A garota era mais nova, era até mais nova, uns 12 anos talvez, mas esse garoto ficou apaixonado pela menina. E lá na escola dele, era a escola, você sabe assim, no Brasil às vezes tinha muros e grades, você não podia sair da escola. Então, aquele garoto, ele precisava demais ver aquela menina que ele estava apaixonado por ela. A coisa estava tão ruim que ele ficou doente, ia de cama, ele não sabia o que era, nunca tinha ficado apaixonado antes, ele já não sabia mais o que agir, não tinha fome, não comia, às vezes vomitava, um dia precisou ir para o hospital com dor de estômago, não sabia o que era, a coisa estava horrível. Aí um dia a irmã dele falou o seguinte, o que está acontecendo, que você não faz, você só fica aí deitado, está em depressão, está indo para o hospital, vomitando, não come, não bebe, o que está acontecendo? Não sei, está acontecendo isso. Ela olhou, está apaixonado. O que é isso? Estou nada, não sei nem o que é isso, mas não estou. Esse garoto falou. Aí o que acontece é o seguinte, ele descobriu que ele estava mesmo, e ele estava com uma saudade da menina, muita saudade da menina. Então um dia na escola ele deu um jeito, ele conseguiu fugir da professora, arrumou umas 2 cadeiras, pôs uma cadeira em cima da outra, um negócio super perigoso, e ele subiu e foi passar em cima daquela grade da escola, e quando ele pulou a grade da escola, machucou a barriga, o braço, saiu sangue, mas ele pulou, ele continuou, andou mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, tinha um morro alto, grande, e quando ele estava subindo o morro, cansado já, uns 2 cachorros desses que moram na rua aí, que não tem dono, saíram correndo atrás dele, e ele correu muito, teve que correr muito, quando finalmente conseguiu se esconder, e lá no alto de uma outra escola, ele finalmente conseguiu ver o quintal da casa da menina. Ele ficava vendo o quintal e ficou meia hora,
50 minutos, 1 hora, 1h30 e nada. De repente ela sai com um gatinho no colo, brinca com o gatinho, sei lá, coisa de 5, 6 minutos. Ele começa a chorar. Ela não vê que ele está lá, longe. Aí ela sai, entra, mas ele está satisfeito. E diz, puxa, mais vale 5 minutos olhando essa menina, desse alto desse morro, sangrando e chorando e com medo do cachorro, fugindo da professora, do que ficar 24 horas em qualquer outro lugar. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos recuperar nossa paixão pelo nosso Deus, que não tivesse cercas e morros e cachorros e vales que nos impedissem, que não fossem fortes suficientes para nos impedir de estarmos pelo menos um pouquinho na presença de Deus. Quão amáveis, que delícia o teu tabernáculo, que gostoso estar na tua presença, como é bom, renova minha alma, eu posso te louvar, eu posso cantar, posso te adorar, posso ouvir sua voz, posso ver que o Senhor está fazendo alguma coisa comigo e alguma coisa com alguém do meu lado, mas eu sei de verdade que o Senhor está aqui, e é isso que basta, é isso que me importa. Então saiam da frente. Prioridades, deixa eu me rearranjar minhas prioridades, mas é isso exatamente o que eu vou fazer, porque ali está o meu coração, e aonde está o meu coração está meu tesouro. E se o meu tesouro é o próprio Deus, o meu coração estará lá, e é para lá exatamente que eu vou, sempre para lá. A vida pode ser assim ou assim, assim, o meu coração tem um highway, vai sempre para lá. Meu coração está arrumado, arranjado, ele está certo de que ele ama o Deus vivo, e Ele sempre fará tudo o que for necessário para estar na presença de Deus e daqueles em que Ele habita. Nós vamos cantar uma canção, é isso, Denis? Se você puder ficar de pé e louvar o Senhor com essa canção, e aí nós vamos orar a Deus. Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois só um dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é teu escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem
eternamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, esse momento que estamos juntos, porque estamos aqui uns com os outros, mas na tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui, e só a tua presença, Senhor Deus, bastaria para nos abençoar, para nos renovar o ânimo, para curar as nossas feridas. A tua presença é a própria vida. A tua presença é esperança, é alegria. Ainda mais quando nos multiplicamos e percebemos isso uns nas vidas dos outros. Senhor Deus, eu peço que nossa vida não seja uma vida de religiosidade mecânica, que fazemos as coisas por obrigação ao Senhor, porque temos de fazer, porque somos forçados, arrastados para sermos teus adoradores, teus servos, teus filhos e filhas. Mas, Senhor Deus, eu peço que o Senhor aplane o nosso coração, para que possamos ter uma experiência de amor contigo. E te amamos tanto, Senhor Deus, que tudo aquilo que fazemos porque os teus tabernáculos são amáveis para nós, porque estar na tua presença é bom para nós, porque é uma delícia estar junto com os irmãos diante de ti. Tão gostoso, Senhor Deus, porque ali aonde o Senhor mora, ali também mora a bênção do Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, esse privilégio de renovarmos o nosso amor e a nossa fé no Senhor, de tal maneira que seja contagiante, que possa ser espalhado para outras pessoas que de fato estamos vivendo uma relação de amor contigo. Somos amados pelo Senhor, retribuímos como podemos a Ti, mas também distribuímos este amor a tantos outros, Senhor Deus. Faz isso para que haja alegria na maneira como vivemos, como somos igreja. Corrige-nos, disciplina-nos, mas sobretudo ajusta o nosso coração, para que haja amor em nós e de nós para Ti. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós como Deus, que é Deus soberano sobre todas as coisas, especialmente sobre a nossa vida. Que o Senhor vá ao nosso lado como nosso companheiro de todos os dias, nunca estamos sozinhos. Que o Senhor vá por detrás de nós, aquele que nos guarda, nos protege do mal e do homem mau. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme, onde caminhamos a nossa vida. Que o Senhor vá dentro de nós, o próprio amor, abundante amor, numa relação de amor contigo, em nome de Jesus. Amém.